Boa noite, turma. Vamos começar hoje, então, a nossa videotutoria, né? Vou começar pela apostila 2. Semana passada a gente bateu com bastante exaustão a apostila 1, por conta do estudo investigativo. E aí, então, hoje vamos, né, dar sequência, né? A partir da apostila 2, 3 e 4. A apostila 2 e 3 não tem complementos, mas a apostila 4 tem. O complemento é praticamente igual ao que tem na apostila, vem só destacando a parte de cuidados, né, na hora de fazer uma excursão. Né? Então, eu vou mostrar para vocês, está aberto, mas a gente não vai precisar ficar vendo, já que a gente vai ver a apostila 4. Tá? Se eu observar que o tempo está acabando, né? Então eu vou parar também para tirar as dúvidas tanto da AD1 quanto da atividade prática. A AD1 está mais tranquila, eu acho que vocês estão conseguindo fazer, ninguém mais perguntou nada na sala de tutoria. E a atividade prática também não tem mais gente perguntando, não. Só perguntam o que é a atividade prática e tal. A atividade prática é uma atividade que só existe aqui na nossa disciplina, né? Não tem nas outras disciplinas, e ela serve para, além de ajudar vocês, né, na pontuação e tudo mais, auxilia, né, na confecção não confecção, para vocês terem ideias, né, para as aulas de vocês, quando vocês estiverem formados, né? Ou para quem já leciona, né? Também ter as ideias, né? Então, são coisas que podem auxiliar vocês, é uma prática bem diferente, né? Por vezes, teve uma vez que foi um estudo remoto, né, de rios e córregos, né? Então, você consegue visualizar a situação de limpeza ou não, né? Dos rios e córregos perto da casa dos polos que vocês moram, né? Então, foi um trabalho bastante interessante, os alunos adoraram, né? Porque é uma coisa que trabalha com Google Maps, né? Com o Street View, né? Então, assim, é uma coisa... Muita gente quis fazer presencialmente. Mas esse trabalho, né, essa atividade prática, foi pensada justamente na época da pandemia por pessoas, pela tutora que trabalhava na época da pandemia lá em Ilha Grande, em Angra. Né? Então, eles não conseguiam mais ir para Angra, logicamente, né? Todo mundo estava em casa, né, e tal. E aí eles tiveram essa ideia de fazer uma leitura, né, dos leitos dos córregos, dos rios próximos ali em Ilha Grande, né? Não era próximo à casa deles, talvez, mas ali em Ilha Grande, e que então se fizesse remotamente. E a gente fez mais de uma vez já essa atividade, foi muito legal, tá? Dessa vez a Patrícia quis, né, destacar outras coisas e tudo mais, quis falar sobre sustentabilidade e tal, tá bom? Então é isso que é a atividade prática, é uma atividade que só existe na nossa disciplina, e a gente pontua, né, do jeito que a gente quer e tal, e no final das contas são 2 pontos que vocês podem ter, né? Se vocês conseguem fazer tudo direitinho e tal. Então, são 2 pontos que vocês têm, não é de graça, né? Mas são 2 pontos, né, de uma forma que vocês possam fixar ao conteúdo e vocês tenham mais alguma coisa, mais alguma base para poder fazer suas aulas, tá? Bom, mas depois a gente vai ver o que é mesmo a atividade prática, tá? Então, a gente estava falando... Boa noite, Alex, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou começar a falar sobre as apostilas, vou começar Boa noite, Ricardo. Vanessa, boa noite. Eu vou começar a falar e eu não vou ver mais aqui essa página, né? Essa tela.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês façam um barulhinho, levantem a mão e tal, para eu poder vir aqui ver o que vocês estão querendo, tá bom? Bom, então a gente estava falando, né, da comunicação, né, entre professor e aluno, né, porque tem o ensino investigativo e tudo mais, mas você também tem que saber comunicar, saber passar aquilo que você, o conteúdo que você tem, né, para os alunos. No ensino investigativo, os alunos vão aprendendo junto e tal, mas de qualquer forma você tem que saber se comunicar com eles. Você não pode falar do mesmo jeito, se falar de um jeito com uma criança da educação básica e falar do mesmo jeito com o pessoal do ensino médio. Você não pode fazer isso, né? Você também não pode, tipo assim, né, fazer como esses professores aqui, né? Um está correto, né, mostra uma imagem grande da Estrela do Mar e tal, né? E depois vem os outros, né, os outros dois falando, né, não vou falar o que eu ia falar, né? Jogando palavras assim, né? Muito difíceis, muito complicadas, porque os livros, né? Todos os livros vão ter essas palavras complicadas, que são as classes, as ordens, né? Todas aquelas categorias, né? Da sistemática, né? Tanto animal quanto vegetal, vão ter aqueles nomes todos e as partes do corpo dos animais e das plantas, enfim, são palavras e que realmente não vai interessar muito nem aluno do ensino básico, né, do ensino fundamental, nem aluno do ensino médio. Isso vai interessar para a gente, para vocês que estão aí desse lado, né, que estão estudando, fazendo biologia para ser professor e tal. Nós é que precisamos dessa nomenclatura toda. A garotada não precisa, gente, né? A gente tem que pensar nisso. Fala uma palavra difícil ou outra e tal, né? Eles acabam achando engraçado e tal, mas assim, não é necessário, não é necessário, né? Completamente desnecessário mesmo, né? Então aqui, né, os alunos não estão nem entendendo o que se trata, do que se trata. Então a comunicação está com ruído, né? Os alunos não conseguem entender o que o professor fala. Então não adianta muito, né? Bom, é a comunicação através da fala e da escrita. Então, o mais básico, o mais tradicional é você falar e escrever. Então, quando você tem uma aula convencional, daquelas que a gente coloca no quadro e tal, tudo mais, não é um pecado fazer esse tipo de aula, não é um problema muito grave, só que, assim, você vai estar colocando seus alunos, né, à mercê daquilo que a gente sempre viu, né? O aluno recebe a ideia pronta e é isso, né? Ele pode ter dúvida? Pode. Ele pode perguntar? Pode, claro. Só que aí, assim, você já vai rebater aquilo, ao ponto que, se eles tivessem construído aquele conhecimento como prega, né, o estudo investigativo, ele não teria esse problema. Talvez não tivesse nem dúvida lá no final, né? Porque ele vai construindo o seu próprio conhecimento, ele resolve, ele que se ele é o protagonista da coisa, né? Ele é o protagonista da aula. Você colocou o aluno como o centro das atenções. E não você, né? Semana passada eu falei que antigamente, não sei se hoje em dia tem também, mas na minha escola tinha, né, um degrau, né? E o professor ficava mais alto que a gente, né? Então você é quem sabe de tudo, quem entende de tudo, e você ainda está num patamar superior, né? Você ainda está num degrau acima dos alunos, né? A gente não percebe isso quando é criança, né? A gente não vê essas coisas, mas depois a gente vai vendo qual era a mensagem que estava ali, né? Atrás dessas coisas sutis, né? Desses detalhes, vamos dizer assim, tá? Não é só de falações que existem, que constituem as aulas. Os professores também se comunicam
por meio da linguagem escrita, né? Então, quadros e tal, tá? Comunicação não verbal, quando você não precisa falar. Então, por exemplo, você tem na escola, você tem uma área verde, você tem um quintal, né, grande, né, um terreno grande, ou não, você pode sair um pouquinho com os alunos e observar, né, a paisagem do local, né? Às vezes os colégios, né, estão, né, localizados em locais que tem pracinhas, né, tem igrejas e tem uma vegetação, e vegetação sempre chama, já tem as plantas, né? Vegetação já são as plantas, né? E chama os bichinhos, né? Então, quando a comunicação, quando o professor não precisa escrever, não precisa nem falar, né? Olha só, né? Então ele aqui está apontando a borboleta, né? Então, o que que é isso? Que animal é esse? Se é um animal ou não, pode até falar. O que que é isso que está aqui? Normalmente os alunos vão falar logo que é uma borboleta, né? É animal ou vegetal, então pode até retroceder um pouquinho para saber um pouquinho mais dos alunos. Então, às vezes, você não precisa nem falar, você só chama a atenção deles e coloca ali o que eles estão vendo, tá? Então, normalmente, né, quando tem o quadro e tal, aí o professor pede para o aluno ir no quadro, ou então responder alguma coisa e tal, e aí o professor, por vezes, né, quando o professor não é preparado, o professor é um professor tradicional, né, meio que das antigas e tal, ele faz uma cara, porque a criança respondeu errado e tal. No ensino investigativo, isso nem existe, né? Porque você não tem o certo ou errado. Todo mundo vai descobrir, né? Se aquelas ideias que eles estavam discutindo, né? Estavam na linha certa ou na linha errada, né? Estavam no pensamento correto ou não, né? E não tem problema, sabe? Quando eu estudei, eu tinha muito desse problema, de não falar nada para não errar, né? E hoje em dia, eu acho que, assim, quem estuda dessa forma, né? E o professor também que trabalha dessa forma, é muito mais gratificante, é muito melhor, o aluno apreende melhor os conteúdos todos, é o tipo de coisa que o aluno nunca mais vai esquecer, tá bom? Então, aqui vem um texto falando sobre a comunicação não verbal e tal, né? Então, diferencia a comunicação verbal e da não verbal em sala de aula. E aqui, sempre que tem uma atividade na caixinha cinza, tem um comentário, tá? A aula expositiva é aquela aula tradicional, que você vai, coloca as coisas no quadro, você expõe aquilo tudo que você estudou, que você trabalhou, né, para os alunos, né? Lembrando que não é um crime, você não está cometendo um pecado de dar uma aula expositiva, mas é uma aula que fica desinteressante para os alunos, né? Então, vocês têm que lembrar disso, vocês têm que pensar nisso, porque quando a gente vai falar sobre biologia, de uma forma geral, né? A botânica, a zoologia, a ecologia, muito nome, muita nomenclatura, são muitos acontecimentos, né? E muitos detalhes. Então, acaba ficando muito maçante para os alunos, né? Fica ruim para a gente, por exemplo, no ensino fundamental e médio não acontece isso, mas na faculdade, por exemplo, tem às vezes 4 tempos de aula seguidos, né? Muito chato, né? O professor tem que dar um jeito, fazer uma outra coisa, dividir a aula em 2, para poder dar uma quebrada nisso, para poder, né, não ficar tão maçante, nem para a gente que está dando aula, nem para vocês que estão assistindo, tá? Bom, isso aqui é uma coisa interessante, eles vão dar uma frase assim, difícil de entender, e que aí eles vão falar,
né, sobre a falta de comunicação entre aluno e professor, entre professor e aluno. Os liaxes jacumbos maviam a teléria da gazuta na moscada da fatia. Isso aqui, quando você fala, você não entende nada. Quando você lê, você entende nada. Então, você tem que pegar um dicionário e ir, né, verificando o que essa frase quer dizer. Mas você consegue ver quem é o sujeito da frase, você consegue ver o verbo, ou consegue, né? Mas isso não significa que você entendeu. Então, você pode jogar umas coisas assim super eruditas para os alunos que eles não vão entender nada, né? Então, não, se você também está com aquela sua, né, aqueles seus apontamentos, aquilo que você estudou, né, super, né, elaborados e tal, e às vezes os alunos não vão entender nada. Então, nada melhor do que o simples, do que o trivial e do que o mais direto, né, para chegar nos alunos, né? Na matemática, né, se diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, você ser direto, ser reto, né, é o que há de melhor, né? Então, você pode fazer seu momento, né, né, erudito, tal, bacana, lindo, mas você tem que explicar aquele momento para ele também, não é jogar uma frase assim linda, né, e colocar para os alunos essa frase linda e eles não vão entender nada, tá? Bom, ó, né, eles estão falando aqui que você pode continuar rindo, porque isso aqui não quer dizer nada, no final das contas, né? Você não sabe responder essas simples questões e ainda ri. Sinceramente, desse modo, não iremos chegar a lugar algum, né? Continue rindo, tudo bem, mas é exatamente isso que queremos mostrar, que com uma aula dada desse jeito, toda erudita, nenhum professor comunica absolutamente nada aos seus alunos, né? Apesar da aparente brincadeira, nós estamos discutindo uma situação muito séria. Infelizmente ocorre muito mais do que se imagina. Então tá lá o professor todo, né, cheio de coisa, de pompa e circunstância, e não consegue falar nada para os alunos, não consegue se comunicar, tá? Provavelmente você já deve ter tido aulas muito parecidas com essa. O professor explicava, ou eu escrevia no quadro o conteúdo da aula e você, apesar de estar atento, não entendia nada. Parecia aula de liaxes jacumbos, parecia aula de liaxes jacumbos, não? O pior de tudo, que é o que aparece aqui na frase, né? Os liaxes jacumbos, né? Maviam, etc. O pior de tudo isso é que muitas vezes você deve até ter acertado os exercícios e as questões da prova, porém compreender algum significado, estabelecer relações ou poder aplicar no seu dia a dia era impossível com umas aulas dessa, né? Porque simplesmente você não tinha entendido nada. Tá? Em conversas informais, em entrevistas com alunos do ensino fundamental e médio, reclamações sobre situações como esta, como já exposta, têm sido bastante recorrentes. Então, né, vamos parar e pensar o que está acontecendo, né? Se os professores vêm com essa coisa erudita, com palavras, né, lindas, maravilhosas, e os alunos não entendem, a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo. Para evitar que essas situações continuem ocorrendo, alguns cuidados básicos com a preparação e transmissão da comunicação devem ser tomados. Durante a preparação, o professor deve definir claramente o conteúdo que deseja transmitir, ter o máximo de domínio possível sobre o que será exposto, planejar a quantidade de informação a ser trabalhada em função do tempo disponível, adequar o conteúdo e vocabulário às características do grupo a ser alcançado, se possível, considerar as diferenças individuais, relacionar o conteúdo a ser apresentado ao cotidiano dos alunos. Então, isso aqui tudo você tem que pensar tanto numa aula tradicional, de quadro e tal, como também na aula ensino investigativo, que é uma aula mais assim, despojada, menos. Não eu queria falar tradicional de novo, mas menos tradicional, porque você vai botar os alunos numa roda,
né? Você vai estar, por causa disso tudo, até você vai estar mais relaxado, né? Não que seja uma aula calma e tal. Não, você vai estar um pouco mais tranquilo, um pouco menos enrijecido, vamos dizer assim, porque o jeitão que a turma está composta, né? O jeitão que a turma está composta é meio, né? Tá todo mundo ou tá no chão, ou tá numa roda, né? Então é uma coisa mais. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Não é relaxado também, não, mas daqui a pouco eu lembro. Durante a exposição dos conteúdos, o professor deve demonstrar calma, segurança e entusiasmo, dar ênfase às partes importantes, explicar com cuidado os pontos mais difíceis, usar um tom de voz capaz de ser ouvido por todos que estiverem na sala, variar o volume da voz, aumentando ou diminuindo em função da necessidade de chamar a atenção dos ouvintes sobre um fato, um dado importante, etc. Mudar a velocidade da fala, fazendo pausas quando necessário. Falar lentamente ou rápido demais dificulta o acompanhamento da exposição. Gesticular e movimentar-se de forma moderada, movimentos excessivos desviam a atenção dos ouvintes. Evitar monólogos, incentivar os alunos a participar das aulas. Só que quando você está numa aula tradicional, aquela coisa do investigativo não rola. E você tenta chamar os alunos e você não consegue, entendeu? Parece que é uma coisa assim, né, enrijecida, né? O aluno está lá sentado, você está aqui, você está ali, detentor de todo o conhecimento, e o aluno está ali aprendendo só, né? O aluno está desenvolvendo. Quando você faz o ensino investigativo, isso naturalmente já o aluno vai participar, né? Então, quando a gente está numa aula tradicional, repetindo, não é nenhum crime você fazer isso de vez em quando, né? Mas é muito, muito, muito legal você fazer o ensino investigativo, né? Mesmo que você perca um pouco mais de tempo, você lá na frente você consegue recuperar isso. Cuidar da aparência pessoal é muito importante, pois a má ou boa impressão pode influenciar na aprendizagem dos alunos. Preparar sua exposição oral com antecedência é muito importante, principalmente para aqueles que não têm muita experiência. O ideal é que você possa preparar um roteiro ou um sumário do que se propõe a apresentar. Então, é um roteiro de aula, né, que você precisa preparar, tá? Como complementar as aulas expositivas? Então, assim, você pode fazer essas aulas expositivas, pode fazer num tempo de aula, você expõe a aula e expõe aquele conteúdo todo, e aí você vai complementar através de filmes, através de entrevistas, através de pesquisas, através de entrevistas que os alunos façam com as pessoas, né? Então, com relação ao texto escrito, né? Não use frases com parágrafos muito longos, evite um vocabulário muito técnico, que foi aquilo que eu falei. Os alunos não precisam daquelas nomenclaturas todas, sobretudo os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, né? O tamanho e o conteúdo do texto deve estar adequados à faixa etária, substitua as palavras repetidas por sinônimos, toda abreviação deverá ser precedida de seu significado, o tamanho e cor das letras devem permitir uma fácil visualização, cartazes são para ser vistos de longe, né? O tamanho da letra deve permitir que ele seja lido com uma distância. Diversifique o material escrito através de textos tradicionais, né? Você pode também utilizar poesias, letras de músicas, histórias, etc. Com relação à comunicação visual, as imagens devem ter o tamanho suficiente para serem vistas de longe, que nem as letras, né? Caso sejam pequenas, as imagens deverão passar de mão em mão. Então, tipo aquela imagem da estrela do mar, o primeiro professor pega uma estrela do mar grande, né, uma imagem grande, mostra para todo mundo e todo mundo entende rapidamente. Quando os outros dois professores botam uma imagem pequenininha,
os alunos não conseguem ver, está cheio de coisa escrita, né, ao redor da imagem e tal. Então, já cria uma confusão, tá? Tente manter a proporção entre figuras e desenhos quando você faz um cartaz, quando você faz uma coisa assim, ou um slide, né, para passar no PowerPoint e tal, no DataShow. Você tem que dosar, né, a proporção entre imagens e texto, né? Excesso de imagens e cores poderá desviar a atenção dos alunos. Gráficos e tabelas precisam ser facilmente entendidos. Gráfico é uma coisa autoexplicativa, né, gente? Um elemento autoexplicativo. Então, você não precisa ficar explicando o gráfico, né? O gráfico está para cima, está para baixo, você já sabe o que aconteceu ali, né? E aqui vem dizendo uma coisa muito interessante, que a gente retém, né, na nossa mente, 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê, 50% do que vê e escuta, 70% do que ouve e discute, e 90% do que ouve e realiza. Por isso que o ensino investigativo é tão importante, né? E ele dá tão mais certo do que o ensino tradicional, tá? Bom, aí aqui tem uma atividade, né? Numa caixinha cinza, né? Que vocês vão ver e tem um comentário, tá? E vem as aulas práticas. A gente agora, então, vai ver os complementos das aulas expositivas, né? Você tem as aulas expositivas ou o ensino investigativo, não tem problema, e você vai complementar com aulas práticas no laboratório ou não. Se você tem um laboratório no colégio, muito bem, né? Então, melhor. Aí você tem aquelas bancadas e tal, você pode levar seus alunos para fazer qualquer tipo de prática, de zoologia, de botânica, de ecologia, de química e de física, né? O laboratório é próprio para isso. Mas se você não tem um laboratório, você precisa fazer uma prática de zoologia, botânica, ecologia, você pode fazer em outra área, que não o laboratório. Não é porque você não tem um laboratório que você não pode fazer a prática. Física e química, se você tiver que usar fogo, se você tiver que usar substâncias químicas, aí não tem como, tem que ter no laboratório. Agora, se vocês não puderem, não precisarem de usar nada disso, vocês também podem fazer em qualquer outro lugar. É mais difícil, né? Porque física e química pedem esses instrumentos, né? Pedem esse tipo de substâncias e tal. Mas zoologia, botânica e ecologia, tá tudo tranquilo. Você pode fazer na própria sala de aula, você pode fazer naquela área, né, da educação física e tal, só não pode dispersar os alunos, né, num espaço maior do que você tem numa sala de aula, por exemplo, né? Você pode ir para a pracinha ou para o jardim do colégio e fazer sua aula prática de botânica e zoologia junto ali, integrado, né? Então, assim, você só vai fixar, você vai colocar para os alunos tudo aquilo que eles aprenderam na teoria, né? Eles tiveram aula com vocês teórica, né? Um texto e tal, né? Com todos aqueles dizeres e tudo mais, e vocês vão fixar aquilo, né? Para além daquela coisa de aula convencional. Você vai ter uma aula prática, você vai vivenciar aquilo tudo que você estudou mais cedo, tá? Então, isso é importante, né? Então, as diferentes aulas práticas. É comum associarmos as aulas práticas ao laboratório cheio de vidrarias, equipamentos e substâncias químicas. Sem contar as plantas, animais, cientistas de jaleco branco e talvez um velho esqueleto pendurado num armário de vidro. É verdade, né? Todo laboratório que se preza tem um esqueletinho lá no cantinho. Essa imagem que nos parece tão familiar não surge por acaso. Muitas vezes já vimos em revistas, filmes, propagandas ou programas de televisão e na própria sala de aula, né? Será que para realizarmos aulas práticas precisamos de um lugar como o descrito? Não. A vida é um grande laboratório. Então, você pode sair e se esbaldar com os seus alunos. Ou você pode
ficar na sala de aula e observar aquilo que o professor tem para mostrar para vocês, para os alunos, né? Então, além do ensino investigativo, nessa parte aqui, a gente tem as etapas também, ou as formas de ter aula prática, né? Você tem a demonstração. O professor ou o aluno faz o experimento na frente da turma para que todos possam observar. Observação. Os alunos acompanham, registram e analisam um fenômeno, uma transformação do ambiente ou o desenvolvimento de um ser vivo enquanto o professor orienta a atividade. Então, por exemplo, isso aqui está muito característico, né, do ranário, do aquário, em que você pode observar a modificação dos animais conforme eles vão se desenvolvendo, tá? Experimentação. Os alunos realizam experimentos enquanto o professor orienta a atividade. E trabalhos de campos, visitas orientadas ou excursões didáticas, né? Os alunos realizam atividades de observação e pesquisas em espaços externos, como parques, unidades de conservação, fábricas, etc. Né? E aqui você tem, então, as modalidades de aula prática, né? Com as vantagens e desvantagens. Tem a demonstração, observação, experimentação e trabalhos de campo. Demonstração, economia de material é uma vantagem, porque uma pessoa está fazendo a prática, né? Observação conjunta do mesmo experimento, maior domínio do professor sobre a atividade, porque ali você já fez algumas vezes aquela atividade, você já deu errado, já deu certo algumas vezes, e você já sabe o que vai acontecer. Então, você tem aquele domínio, você tem aquela preparação. Desvantagens: pouco contato da turma com a atividade, tipo ver um vídeo, né? Se você colocar um vídeo com a prática, dá no mesmo do que o professor fazer a prática para os alunos, tá? O aluno participa passivamente do experimento, é mesmo que uma aula convencional, né? Observação, a vantagem, possibilidade de acompanhar de perto um fenômeno, desenvolvimento da curiosidade, atenção, capacidade de observação, registro e análise do aluno. Desvantagem, necessidade de tempo maior para o desenvolvimento da atividade, é verdade. Menor domínio do professor sobre a atividade. Então, quando o aluno está observando, ele está também realizando a prática. Experimentação, possibilidade de acompanhar de perto um fenômeno, desenvolvimento da curiosidade, atenção, capacidade de observação, registro e análise do aluno. Desvantagem, necessidade de um tempo maior para o desenvolvimento da atividade, menor domínio do professor sobre a atividade. Conforme o aluno vai participando mais, o professor deixa de ter domínio sobre a atividade, né? Maior gasto de material e equipamentos. E aí sim, né? A turma toda participando, você vai precisar de mais material, né? E trabalho de campo, que é ir para uma excursão, visitar um parque, enfim. Maior interação com a comunidade e com os problemas locais, possibilidade de intervenção da realidade local. Desvantagem, necessidade de tempo maior para o desenvolvimento da atividade e menor domínio do professor sobre a atividade. Aí que o professor não tem domínio nenhum, né? E por isso ele precisa de um preparo maior, de um preparo maior dele, né? E de um apoio ao redor dele, para que ele possa realizar essa atividade com outras pessoas também, né? Não é só o professor que vai na atividade de campo. Se for uma atividade de campo assim, tipo ir numa pracinha, atravessar uma rua, ver um jardinzinho, pode ser o professor e os alunos. Mas se for para um local mais distante, tem que pegar condução, tem que ir com um ônibus alugado, essas coisas assim, o professor tem que fazer aquela, né? É um evento, vira um evento, né? Não é uma festa, mas é como se fosse uma festa, né? Então tem que contar com todas as possibilidades de coisas que possam acontecer, que a gente vai ver ali na aula 4, na apostila 4. Tá bom? As atividades práticas são muito mais dinâmicas e criativas quando comparadas às aulas expositivas, né? No entanto, muitos professores têm medo de desenvolvê-las, porque elas costumam provocar dúvidas e questionamentos que eles se sentem inseguros de responder. Então, o professor às vezes não faz porque não sabe,
né? Porque às vezes ele estuda aquilo ali exatamente que vai, por exemplo, né? Estuda uma coisa sobre osmose, e aí vai ter que responder uma coisa sobre fotossíntese que, de repente, o aluno pergunte. Aí, se o professor não tem aquele conhecimento todo, né? Ele não vai... Então, para que eu dei aquela aula, né? Então, é isso também. Às vezes, o professor não sabe, né? Como vai explicar e como vai responder para os alunos. Ele pode também fazer aquilo, né? Eu não sei, eu vou ver, eu vou pesquisar e tal, né? Nenhum problema, né? A gente não sabe tudo, né? O tempo todo, tá? A participação ativa dos alunos é encarada por alguns professores como indisciplina. Por isso, eles preferem aulas tradicionais. É óbvio que as regras básicas do comportamento em grupo devem ser cumpridas, uma vez que a participação ativa não significa bagunça. E lembra lá quando a gente colocou que existe a facilidade e as dificuldades em volta? Acho que era isso que vinha falando, né? Então, você tem uma forma algumas formas, as possibilidades estão ao redor da dificuldade, né? Então, você tem várias possibilidades que você pode resolver com tranquilidade, às vezes pode dar um trabalho, mas você pode resolver, e você tem aquela dificuldade no meio da sala, você tem aquela montanha para ser ultrapassada, tá? Agora vem tem alguém aqui com um problema de queda de Josele, boa noite, Ana Cláudia, Cristiane, Conceição, Áurea, Conceição de novo, né? Júlia já estava aí, né? Vocês entenderam até aqui? Tudo bem? Tudo bem. Tá, então tá bom. Tudo bem. Então, vou sair da aula 2, a conclusão a gente, né, deixa para vocês lerem também, né, e tal, tá? Para vocês... Então, deu para entender, né, gente? A gente agora vai para a continuação disso tudo, né? Outras formas de abordar os conteúdos, né? Ensino-aprendizagem além dos limites da sala de aula, né? O que você pode fazer fora da sala de aula, tá? Então, a gente está sugerindo que vocês façam as excursões, né? Então aí vem os problemas. Aqui, falta de recursos financeiros, distância entre escolas locais para visita, o tempo reduzido para as aulas, grande número de alunos, a existência de alunos indisciplinados, o fato de nunca terem realizado esse tipo de atividade durante a graduação. Oi, pode falar, Júlia. Deixa eu só fazer esse iniciozinho. A gente já faz essa divisão, tá, Júlia? Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Senão depois eu vou direto, realmente. Não é difícil de acontecer isso. Professora, vou fazer uma perguntinha. A professora falou sobre o aluno perguntar algo e a gente não saber, né? Responder naquele momento, falar que depois vai pesquisar. Eu lembro de estar na sala de aula e a professora falar assim, cuidado, que tem alguns alunos aqui que fazem cursinho. Então, quer dizer, às vezes vem com perguntas externas. Para pegar mesmo, né? Às vezes nem é para pegar, mas ele está com dúvida de tirar no cursinho e traz para a sala de aula. Olha que verdade. Podia tirar, mas aqui no cursinho eles têm que andar assim, ó. O cursinho, você não tem tempo para tirar dúvida, não. Não tem mesmo. Em casa, a gente age da mesma forma, né? Não sabendo, posso até ver, porque às vezes faz até um pouco da matéria, a pessoa vem querer trazer questões, porque acha que é biologia, e a professora de biologia vai conseguir sanar a dúvida do aluno. Não, mas assim, por exemplo, né? Vocês perguntam alguma coisa que tem a ver com o conteúdo aqui que eu estou falando agora. Tem coisa que eu, às vezes, não vou saber, por mais... Olha, eu vejo essas apostilas e estudo e tal desde 2020, né? Mas tem coisa que, às vezes, eu não percebi, né? Eu pulo algumas coisas no texto e tal. Eu já li toda a apostila, mas, assim, não tenho visto, né? Não fico vendo a apostila sempre, né? Na íntegra e tal, né? Mas vai ter alguma coisa, às vezes, que eu não vou saber responder vocês. E aí eu vou falar. Eu vou ver semana que vem, eu vejo, né? E
E realmente pode ser uma dúvida efetiva de vocês, claro, né? Que também vocês estão com a dúvida e tal. Agora, no cursinho mesmo que eles queiram fazer a pergunta para o professor do cursinho, eles não param para responder. Eu tive vou gastar um tempinho aqui. Eu tive 2 vezes, né? Uma experiência com cursinho, né? Eu fui dar aula para preparatório de polícia, para polícia. Prova de polícia. E aí eu cheguei com aquele meu jeito, né? Era turma de preparatório, então não são crianças, né? Todo mundo adulto, tudo mais. Não é exatamente o ensino investigativo, que também nem dá tempo para isso, né? Não tem nem como fazer um negócio desse. E aí na primeira vez, eu dei minha aula normal e tal, né? Fazia alguns exercícios com eles e tudo mais, né? Pegava algumas questões que caíram em outros anos, né? Da prova e tal, e discutia com eles. A segunda vez que eu fui participar, e passou um tempo, né? Passou um tempo, alguns anos, né? Foi antes da pandemia, as 2 vezes, né? A mulher falou que eu não podia mais estar ali porque os alunos acharam minha aula muito lenta. O que eu posso fazer, né? Eu só sei, eu não fui, não tem como a gente ser preparado para se preparar para uma coisa dessa, a não ser que lá desde atrás também a gente venha com como é que eu vou dizer, um foco muito grande para isso, né? É muito difícil, dar aula para cursinho é muito difícil. Assim, é uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu explico. Bem, né? A senhora está mais acostumada a dar aula dessa forma. Sim. Até pegar o hábito, né? Se é um ensino acelerado, também requer tempo. A pessoa que seja instantânea, já vai pegar aquela pessoa que já está acostumada com o cursinho. Quando eu comecei a dar aula, o professor que me levou para Caxias, né? E que eu fui. Ele disse, é melhor você ser professora da Feoduc e a Cristina ser professora do Alfa. E aí, então, eu fui para a Feoduc para dar uma aula, né, nos termos normais e tal, e a Cristina foi para dar aula no cursinho, rapidinho, né? Ela, até hoje, né, dá aula sim, né, em cursinho, preparatório, pré-vestibular, dá aula normal também, mas ela foi muito bem preparada para isso, né? Então, ela está acostumada já, como você falou, né, Vanessa? É uma coisa de costume também. Eu não tenho esse costume, né? Eu nunca fui acostumada a isso, né? Então, a gente, né, tem que se talhar para aquilo, né? Tem que se moldar para aquela situação, né? Foi bem ruim e depois disso eu vou dizer para vocês que eu fiquei bem arrasada porque a dona do curso era a professora e nem me defendeu, né? Lógico, né? Ela é dona do estabelecimento, vai dar como é que eu vou dizer, razão aos alunos que estão pagando a ela, né? Eu vou parar a gravação agora, já que, né, deu uma paradinha. Vou parar essa gravação, depois. Tudo bem. Existe uma maneira de você dividir o seu vídeo? Eu acho que eu só saindo da sala, só saindo daqui. Depois dele gravado, você tem um programa que Não sei. Vou ver com eles também, porque... Pergunta a eles um programa que você possa partir, separar a gravação. Vamos ver. Bom, então vamos lá. Então, essa a aula prática, né, a aula expositiva, com a saída, com as aulas práticas que a gente já acabou de ver, né, e com as excursões, com as saídas e tal, vão ficar muito mais interessantes, vão ser complementares, né? Você pode, na excursão, levar outros professores de outras disciplinas, que eles estão aqui o tempo todo, né? As apostilas sugerem o tempo todo, né? Que a gente faça uma coisa integrada com outros professores de outras disciplinas, português, música, arte, geografia, etc, etc. Então, num momento desse, você é para se juntar mesmo, primeiro, para poder ter um controle maior dos alunos, né? Já que um dos problemas é a indisciplina dos alunos, né? Então,
vamos trazer mais adulto, né? E tem o pessoal também da administração do colégio, que pode participar também e tal, mas com outros professores você vai enriquecer aquela excursão, aquela aula, tá? Então, lembrando que não é um passeio, né? A coisa é como se fosse um evento, você vai se preparar para um evento grande, né? Você não vai se preparar para uma aula. Vai ser uma aula até mais tranquila, né? Mais relaxante e tal. Você não vai estar com aquela coisa de, eu tenho que passar isso para eles, não sei o quê. Vai ser um outro tipo de abordagem e tal. Você vai estar mais... não é tranquilo, não, mas tudo bem. Na falta da outra palavra, mais tranquilo. E você vai conseguir, talvez, até passar com mais facilidade para os alunos, né? Mas você vai ter que fazer aquela preparação toda anterior, ver se tudo vai dar certo, se está tudo ok, se tudo que você pediu para o colégio foi realizado, se o local que vocês vão, se, por exemplo, vocês forem num lugar para acampar, né? Tem professor que faz isso, né? Que pode acampar e tal, vai ver mais dias, né? Os eventos, né? Que estão ali, você está se propondo para colocar os conteúdos e tal, então todas aquelas coisas você vai poder observar em 2, 3 dias, né? Então você tem que pensar nisso tudo. Toda a mecânica, né? Quando você faz uma festa, você também tem que ver toda a dinâmica que vai acontecer na festa, que pode dar certo, que pode dar errado, etc. Se vai ter comida para todo mundo e tal. As preocupações são outras aqui, né? Uma excursão, mas é como se você estivesse realizando um evento grandioso, né? Não é uma aula simples em sala de aula, tá? Aula simples em sala de aula é maneira de dizer, né, gente? Nenhuma aula é simples, né? Então, você tem que prever tudo o que pode acontecer, tá? Bom, então, as excursões didáticas também podem ser chamadas de visitas orientadas, guiadas, trabalhos de campo, excursões pedagógicas. Podem ser utilizadas para o desenvolvimento de qualquer conteúdo de ciência e biologia, especialmente os relacionados à biodiversidade dos ambientes naturais e aqueles construídos pelo homem. Devido às suas características, as excursões didáticas são capazes de propiciar aos alunos um contato mais direto com o ambiente natural ou aquele construído pelo homem, porque essa excursão também pode ser no centro histórico, né? Mesmo que seja biologia, ciências, se você trouxe o professor de história, você vai aproveitar esse momento para passar alguma coisa para os alunos também, né? Estimulação de diferentes habilidades, observação, organização, registro, porque não é um passeio, né, gente? A gente tem que lembrar que tem que observar, no final das contas, você vai ter que ter um trabalho sobre aquilo e tal, valendo ponto, né? Ou não, porque vamos deixar de ser mercenário também, né? Mas, bom, a possibilidade de observar, registrar, analisar e aplicar em situações reais os conhecimentos adquiridos na escola, discussão e interpretação dos diversos aspectos observados, biológicos, sociais, culturais, situações em relacionamento menos formal entre professores, funcionários, responsáveis e alunos. Então, assim, você vai estar assim, tipo, de igual para igual com os alunos, né? Lembra que eu falei que quando eu estudei tinha lá um patamar, né, um degrau, em que o professor estava acima da gente e tal. Você ali num ônibus, com todo mundo, num banco igual a todo mundo, né? E quando você chega no lugar, no ambiente, né? Você está no mesmo nível de todo mundo, né? Você não está no seu pedestal lá, não está na frente do quadro e tal. Você vai estar com uma formalidade menor, você vai estar mais solto, você acaba ficando mais solto. Era essa palavra que eu queria, em vez de tranquilo, né? Você fica mais solto com relação àquela aula tradicional e tudo mais, tá? Situações de trocas de conhecimentos, os alunos sabem muito, né? Outros professores também sabem outras coisas, e os funcionários, enfim, né? Integração de conteúdos diferentes, de diferentes áreas e disciplinas, né? Foi o que eu falei, levar outros professores. Desenvolvimento de uma atividade diferente, interessante e muito mais prazerosa do que a que é realizada cotidianamente, né?
e momentos de descontração e lazer, que nem é lógico, né? A gente vai fazer uma excursão didática, é uma aula, tarará, tarará, mas até a gente está indo passear, né, gente? A gente vai para um... Todo mundo já fez uma excursão, todo mundo sabe que é muito legal, né? Mesmo que seja para ter aula, é muito legal, né? Atenção, não confunda excursão didática com passeio ou excursão recreativa. Não é, mas tem um gostinho de, né? De excursão recreativa. E aí vem o planejamento, né? Você vai ter que ver os objetivos do trabalho, o local, a data, os horários de saída e retorno, tipo de transporte, escolha do trajeto e custo da atividade, porque se tiver que alugar um ônibus, por exemplo, né? Difícil a escola que tem ônibus, né, gente? Muito difícil. Mas pode acontecer. Se for para ir num jardim botânico, num parque zoológico, alguma coisa assim, dá para ir de condução, mesmo com aquela ruma de gente, né? Mas dá para ir de condução, dá para arriscar, né? Mas você tem que planejar tudo isso, né? É a festa, né? Você vai ter que planejar. Se a festa for na sua casa, você vai ter que fazer de alguma forma. Se a festa for num local alugado, você vai ter que fazer de outra forma. Então, assim, é tentar ver os prós e os contras, né? Tipo de transporte, escolha do trajeto, o custo... eu já falei isso, né? O vestuário, os materiais, os instrumentos necessários, o tipo e quantidade de alimentação, distribuição de tarefas e formas de registro, relatórios, filmagens, gravações, normas e procedimentos de comportamento, os possíveis acompanhantes, responsáveis, inspetores, coordenadores, outros professores, né? Autorizações administrativas e dos responsáveis, contatos com os responsáveis pelo local a ser visitado, materiais de primeiros socorros e elaboração de atividades complementares. Então, assim, você não vai deixar isso na mão de alguém para fazer, você vai ter que fazer isso, né? O professor deverá obter o máximo de informações sobre o local da excursão. Se possível, deverá visitá-lo com antecedência, e isso evitará algumas surpresas desagradáveis e também proporcionará mais informações sobre a região. O vestuário deverá ser adequado ao tipo de local em que a atividade será realizada. Os alunos deverão ser identificados por um crachá contendo o nome da instituição, aluno, endereço, etc. Telefone. E aí, na hora do desenvolvimento, né, durante essa excursão, né, o professor deverá ficar atento a todos os detalhes, buscando não apenas alcançar os objetivos propostos, mas aproveitar algumas situações que acontecem no meio do caminho. Se choveu, se fez sol demais, né, se ventou. Então, aproveitar essas coisas para poder ensinar também, né, para tirar proveito disso mesmo, né? Bom, apresentação dos resultados, sistematização. Os registros das observações realizadas durante a discussão, depois de serem discutidos, analisados, organizados, devem ser apresentados de modo que as informações e experiências sejam articuladas e compartilhadas por todos. Atividades complementares, como pesquisas bibliográficas, organização de murais, experimentações, jogos, dramatizações, também podem ser realizadas e são de grande relevância para o enriquecimento do trabalho desenvolvido. Depois, né, da visita, né, da saída e tal, vai ser, então, sistematizado todo o que eles viram, todas as observações que foram realizadas e tal. Então, vão sistematizar e vão apresentar, né? Etapa de avaliação. A avaliação do trabalho realizado deverá envolver aspectos relativos à parte operacional do planejamento, cumprimento dos horários, realização das atividades, adequação do local, conhecimentos adquiridos e desenvolvimento de valores, habilidades e competências. Deve haver espaço também para o relato das experiências vividas pelos alunos na atividade. Os instrumentos de avaliação para o professor obter essas informações podem ser variados. Normalmente,
É comum a elaboração de relatórios, mas nem sempre são bem aceitos pelos alunos. Depois que chegou, né, ninguém quer saber mais nada de nada, né? Seminários, pesquisas complementares, discussões e confecção de murais são as atividades mais prazerosas. Então, assim, em vez de fazer relatório só, escrito e tal, vamos fazer uma apresentação, né, como se fosse um jornal, né? Um jornal da noite, jornal do meio-dia, enfim, né? Aqui uma atividade, né, com a caixinha, né, em que você vai colocar as respostas e tem a resposta comentada, né? Além da excursão, o que se pode fazer? Jogos didáticos. Brincando também se aprende. Então, você tem algumas possibilidades de jogos que você consegue fazer, tipo quiz, jogo da memória, aquele jogo de dado em que o aluno avança ou retrocede de acordo com o que acontece ali no caminho do jogo, né? Isso tudo vai fazer com que os alunos relembrem tudo aquilo que foi visto na sala de aula ou na excursão, e aí então vai fixar mais ainda na mente dos alunos, tá? Então, sempre que tiver uma brincadeira, uma coisa assim diferente, né, que não seja aquilo do dia a dia dos alunos, né, vai ser bom, vai mudar a rotina, né, vai dar uma embaralhada na cabeça deles, mas isso é bom, embaralhar é bom, né, fazer uma confusãozinha, uma coisa diferente é bom, né, como é bom também a gente, por exemplo, quando a gente vai para o nosso trabalho, para onde a gente estuda, enfim. É bom fazer trajetos diferentes, né, para esses lugares, porque você também manda seu cérebro trabalhar, né? Sempre que o cérebro vê uma coisa diferente, é bom para o cérebro. Oi, Marisa. Tá bom, Ricardo. O Ricardo já deve ter saído há mais tempo, né? Pode falar, Marisa. Foi sem querer, desculpa. Tá. Tudo bem. Era aqui na aula até que a gente estava? Aqui também, né, a coisa comentada, né, a resposta comentada. Aqui, o jogo da memória, né, que é muito fácil de fazer, tranquilo, né? Dinâmicas de grupo. Então, a gente tem as excursões, a gente tem jogos, dinâmicas de grupo. Tudo que fizer de diferente vai ser bom para o grupo, para os alunos, tá? Aqui, nesse momento, eles repetem aquelas coisas que a gente fala, em que os professores têm uma resistência. Os professores, né, a grande maioria, não quer fazer excursão, não quer fazer jogos, não quer um monte de coisa, porque vai chegar naquelas dificuldades, né? Tem as possibilidades ao redor, mas a dificuldade ali grande, né? Então, vamos lá. Limitação de tempo, embora algumas dinâmicas exijam um tempo maior de realização, muitas técnicas podem ser utilizadas nos minutos iniciais ou finais da aula, né? Falta de espaço, de maneira geral, as dinâmicas podem ser realizadas em sala de aula. Caso exista a necessidade de um espaço maior, as áreas de recreio da escola são uma ótima opção. Geram competição. Nesse sentido, é importante enfatizar que dinâmica de grupo não ocorre uma competição interpessoal que magoa o derrotado, mas a disputa grupal que se apoia numa solidariedade da microunidade, né? Indisciplina dos alunos. As atividades dinâmicas, participativas e em grupo geram um movimento maior por parte dos alunos, mas isso não significa indisciplina. Para evitar esse problema, é fundamental que o professor se sinta seguro e tenha o domínio da atividade e explique claramente as regras para que os alunos participem. Sem dúvida, respeito e disciplina são regras fundamentais para o sucesso das atividades. Então, assim, tem essas dificuldades todas, mas que as pessoas colocam, né? É que nem o ensino investigativo.
você vai gastar um pouco mais de tempo naquela aula, né, mais elaborada, mais devagar, né, mais detalhada e tal. Mas é importante que você gaste aquele tempo. E o conteúdo a gente vê depois, né? O professor do ano que vem vai falar, o professor do ano passado não deu nada, não sei o quê, né? Em colégio particular, isso é bem complicado mesmo. Nos colégios públicos, né? Isso também é complicado, mas você tem uma autonomia maior, né? No particular, não. Marisa, foi sem querer de novo? Não, dessa vez eu estou falando. Então tá Com bom. referência à dificuldade que eu acho maior como professora, é no externo, uma aula externa, que não seja aqui na escola, no pátio, seja o que for, a gente ainda consegue conciliar, mas externamente a gente precisa da autorização dos pais. E nem todos os pais autorizam. Aí a gente acaba ficando com a turma daquilo, né? diferentes, com conhecimentos diferentes. Uhum. E aqueles alunos que não puderam ir, eles acabam ficando chateados porque não puderam ir. Sim. É verdade, é verdade. Eu coloco valendo ponto, valendo qualquer coisa que se sai externamente. Tem que ter esse tipo de conscientização também. Tem que ter esse tipo de conscientização também. Eu acho muito necessário, principalmente da parte cultural de conhecimento, como o museu, outros locais, mas que eu fico com o meu coração na mão por causa dos outros alunos que não podem ir, aí fico. É verdade, é verdade. Eu mesma, meus pais não deixavam muita coisa, entendeu? Não podia ir, a primeira coisa que eles falaram era não. Aí, às vezes, a gente vai com jeitinho e tal, eu consegui ir em algumas coisas. Eu consegui fazer mais coisas quando eu estava na faculdade mesmo, vou ser sincera para vocês. Quando eu era criança, não rolou muita coisa, não. Mas também não se fazia muito passeio, não se fazia muita excursão. Eu tenho uma ideia e tenho uma vontade de fazer, mas ainda não tive oportunidade, de quando for assim agora com a tecnologia celular, tentar, porque muitos alunos, mesmo que o pai não permite, têm acesso ao celular, internet, às vezes, em casa, né? Ou de gravar para passar na escola, depois para esses alunos que não foram, ou trazer eles junto pelo celular, os próprios coleguinhas mostrando, entendeu? Mas para fazer isso, precisa de permissão do local, permissão da escola, permissão dos pais. Aí complica a nossa vida. Isso dá uma desanimada, né? Verdade. Mas assim, tem que tentar ir. Opção para fazer ali na escola. Tem que fazer alguma coisa assim, na pracinha perto, né? Nesta brincadeira de fazer ali na escola, eu descobri trilhas então, tá vendo? online, bom, né? Descobri museus online, que dá para você fazer tudo isso na escola. É verdade, é verdade. O que eu estava falando aqui no início da aula, eu falei que eu expliquei o que era atividade prática, né? Que no final das contas, acho que algumas pessoas estavam em dúvida com relação a isso, né? Então, a atividade prática é uma atividade que só tem, né, a disciplina da gente, né? E a gente dá a pontuação que a gente quer e tal, né? E é uma forma de vocês terem mais um instrumento para poderem fazer uma aula, né? Para terem mais uma ideia. Falar sobre esse assunto. Eu enviei dois artigos, tá? Na atividade prática. Tá bom. Porque é o plano e o outro é um slide que eu fiz que vai ser usado, no caso, na aula investigativa. Sim. Aí, numa dessas atividades que a gente deu, né, eu dei um exemplo, né? Foi uma avaliação dos rios e córregos da sua região, né, do seu polo, e remoto.
né? Então, você faz aquela avaliação remota, né? Muita gente, né? Muitos alunos ainda fizeram, né, presencial e tal, mas aquilo foi idealizado durante a pandemia justamente porque a tutora que trabalhava, né, comigo, ela trabalhava em Ilha Grande e não podia ir lá, né, durante a pandemia, todo mundo estava isolado e tal, né? Então, fazer isso com os alunos deu super certo e tal. E quando a gente trouxe essa atividade para cá, todo mundo adorou também. Sentiu uma dificuldade no início e tal, mas a gente explicou algumas vezes e tal para ter, né? E foi muito legal. E, tipo, né, o que você quer fazer, o que você pode fazer nesse momento em que não tem como sair com alguns alunos e tal, visitar museus e tal, remotamente, é a forma que tem, né? Hoje em dia, né? Então, já que tem uma facilidade, né? Que tal? Deixa eu ver, Alexandre. Exatamente. Tem que mostrar, né, os pais. Tem que quebrar esse gelo, né, no final das contas. Mas no lance é que às vezes tem que pedir dinheiro. Tem um monte de coisas que limitam, na verdade, né? Não é só, não vai e tal, porque, sei lá, né? São outros motivos também, né, Alexandre? Então, Sandro, né? Mas é uma ideia, uma boa ideia também, enfatizar a importância disso, né? Porque às vezes é só, não vou deixar porque não é para passear. A escola não é, porque tem essa mentalidade, a escola não é para passear. E não é um passeio, né? É uma aula diferente, né? Agora, junto disso tem outras coisas, né? Vai comer um lanche, tem que pagar às vezes tem que pagar o aluguel do ônibus, essas coisas assim também, né? Então, tudo isso agregando, né? Vai somando, vai virando uma bola, né? Mas é isso, Alessandra. A gente tem que, Sandro, tem que demonstrar que é importante também, né? Tem que ter esse tipo de. Pode falar. Isso, aqui é o seguinte: às vezes as pessoas não sabem, né? Mas não vou falar em relação à escola particular, escola pública. Existe a possibilidade de conseguir o ônibus, parece que tem um documento de solicitação, parece que, dependendo se for prefeitura ou estado, que há uma concessão de tantos ônibus por ano na escola. Existe esse documento. Sim. Então, isso facilita, né? Sim, sim. Eu imagino que... Eu também acho importante. Eu estou participando do período aí na escola lá em Itaguaí, e eu conseguiu muita coisa, justamente isso, e mostrando mais que essa força de estar no local, a gente foi, se eu não me engano, em um ano. Em um ano eu consegui levar pelo menos umas 5 turmas, e não dá para atender todo mundo. São 8 turmas e 12 lugares diferentes. Poxa, nossa, que bom. Tem que fuçar as coisas todas, entendeu? Tipo assim, né? Você, às vezes, por exemplo, na faculdade, né, na UERJ, tem os ônibus lá e tal. Às vezes, você não sabe os trâmites para poder conseguir o ônibus, né, e tal. Aí você esbarra na burocracia lá deles. Mas se você souber os trâmites todos, você consegue o ônibus ou o transporte que seja, né? Uma van, enfim, né? Você consegue naquele espaço de tempo, você consegue tudo aquilo, né? Enfim, né? Mas tem que fazer sim, tem que dizer que é importante sim, entendeu? E não é um passeio, é aula, né? Isso é que tem que ficar, porque a mentalidade é essa, não vai passear, não. Você vai para a escola para estudar, não é para passear. É essa mentalidade também, né? Mas
tem um monte de coisa envolvida, né? Tem um monte de coisa... Para mim, né? Inclusive para mim, eu fui no Museu de Ciências lá em São Cristóvão, pô, eu nunca tinha ido. Legal, né? Achei top. Então, quer dizer, e eles também gostaram muito. Então, claro. É uma oportunidade ímpar que a gente sai daqui das Miss e quando voltaram de lá, vieram longe fazendo várias indagações. Então, isso incentiva. É lógico. E eles nunca mais vão esquecer dessa aula, nunca mais vão esquecer desse dia contigo, né? Com os outros, se tiver ido algum outro professor também, nunca mais vão esquecer disso. Pô, quando eu fui naquele museu, nossa, né? Não vão esquecer nunca mais, isso é certeza, né? Então tá, vamos continuar lá. Acho que a gente já tinha terminado aqui, né? Já. Tudo bem por aqui, gente? Tudo bem? Eu vou depois dar uma pausa umas 9h35 para poder voltar às atividades e falar alguma coisa para vocês, tá? Explicar as atividades. Tudo bem, gente? Foi até aqui? Posso passar para a aula 4? Meninos? Meninas? Tá, vou julgar aqui. Professora, pode? Pode? Então, vamos lá. Tá bom. Então, vamos lá. Para a aula 4. Na aula 4, aqui, né? Deixa eu mostrar aqui onde aqui aparece. Ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Aparece não sei se vocês estão vendo aqui, vocês estão conseguindo ver? Caderno didático da aula 4, que é o que vocês vão ver, e o texto Segurança em Atividades Externas, que é esse aqui, tá? Eu não vou falar dele hoje, porque ele foi retirado da apostila, foi destacado da apostila, porque é muito importante, né? Então, o que tem aqui tem na apostila, mas a apostila tem mais algumas coisas. Então, eu vou abrir a apostila e a gente vai dar uma olhada hoje. Não sei se eu consigo terminar a apostila hoje, né? Acho que não, mas então a gente... vocês sabem que tem um complemento na aula 4, tá? Aula 1 e aula 4, por enquanto. Tem 2 complementos, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu agora da excursão, né, da saída, da campo, não sei o quê, a gente vai agora detalhar os cuidados que a gente precisa tomar para fazer essas excursões, né? Porque mesmo que você fale, vire um mantra na cabeça dos alunos, não pode sandália, não pode salto, não pode perfume, não pode um monte de coisa, e aí vai chegar lá todo mundo fazendo aquilo que você disse que não era para fazer, né? Então, você tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que lembrar também, né, que a gente não está indo passear, né? E os alunos têm que saber disso também. Os pais, né, têm que saber disso, como a Alexia Sandro falou, né? Falar na primeira reunião e tal, que pode ser que tenha alguma aula desse tipo, né? Fora, extra, sala de aula, e externa, né? E essa aula, possivelmente, né, que vai acontecer, que pode acontecer, ela vai ter que ter alguns cuidados, né? E esses cuidados têm a ver com enfeites, né? Meninas é que estão mais problema com relação a isso, né? Mas, assim, tem que ter um roteiro e uma observação pesada em cima desses itens, tá? Então, cuidados básicos de segurança nas atividades externas. Então, aqui começa a vir, né, cuidados dos alunos da comunidade local. Aqui vem explicando, né, por que a gente vai fazer excursão em Mata Atlântica. Os exemplos vão ser na Mata Atlântica, porque o CCIERJ é no Rio de Janeiro e a nossa floresta próxima, né, o bioma próximo é a Mata Atlântica, né? Então, por isso que a gente vai destacar a Mata Atlântica, tá? Então, cuidando dos alunos da comunidade local. A escolha da área a ser visitada, né? A escolha do local e da trilha a serem visitados deve ser realizada de acordo com as reais possibilidades de seus alunos e necessidades dos objetivos pedagógicos. Por isso,
Obtenha o máximo de informação possível sobre as características do local a ser visitado e das trilhas existentes. Tipo de ecossistema, tempo de viagem, caminhada, grau de dificuldade da trilha, disponibilidade de transportes, alimentação, hospedagem, socorro médico, etc. Tá? Porque pode ser um lugar que você vá de bate e volta, né? Vai no dia, volta no mesmo dia, e pode ser um lugar que você vai e fique 2 ou 3 noites, né? Então, se você for pernoitar, tem que ter mais tipos de cuidados ainda, né? Consiga mapas detalhados sobre toda a região e as trilhas, converse com pessoas que já tenham realizado os trabalhos na localidade, informe-se sobre a possibilidade da ocorrência na região de chuvas fortes, ventos, cabeças d'água, desmoronamentos, isso é muito importante, tá? Avalie criticamente as características pessoais, físicas e psicológicas de seus alunos. Tem aluno que não vai poder ir, de verdade. A Marisa deu uns exemplos aí, né? Que tem alunos que não podem ir, ou porque os pais não deixam, ou por alguma impossibilidade mesmo física, né? Se necessário, consulte um profissional de saúde. Então, esses aqui são alguns cuidados que a gente tem que ter com as pessoas, tá? Contratação de profissional de turismo ou guia local, isso aqui talvez não seja tão importante assim, mas dependendo do lugar que a gente vá, né, a gente precisa mesmo de uma pessoa que lide com isso, né, mais de perto, né, com o turismo, né. Informe-se sobre as agências e guias de turismo que trabalham, né, com essas trilhas, dê preferência às operadoras e guias locais. Você não vai chamar um guia de onde você está, né, para guiar um local que, né, uma trilha que tem guias locais, né? Eles conhecem muito mais do que uma pessoa de fora, né? Certifique-se da capacidade técnica e eticidade dos mesmos. Planeje juntamente com a agência guia a atividade a ser desenvolvida. Solicite que o planejamento seja entregue por escrito. Avalie a atividade após seu desenvolvimento e informe aos órgãos competentes se ocorrer alguma irregularidade. Então, aí você está com uma agência, né? Você contratou um pessoal da cidade, do local, e aí, se houver alguma coisa, né? Se houver alguma coisa, você também tem que comunicar a quem for da cidade, tá? Comunicação da escolha do local da trilha, né? Você tem que comunicar as autoridades, né, que vocês estão indo numa trilha, tem que falar com a prefeitura, ver se o pessoal do Corpo de Bombeiros tem condições de chegar lá, essas coisas assim, né? Bom, sempre que você sai numa hora determinada, normalmente cedo e tal, né? E você tem que voltar num determinado horário daquele dia mesmo ou do dia que você voltar, né? Que vocês retornarem, né? E aí vocês têm que tomar cuidado com a hora que vocês vão sair, porque na ida, né? Você está indo, você ainda tem bastante tempo para resolver as coisas e tal. Quando você está voltando, está todo mundo cansado e tal. Então, assim, voltar cedo também, porque pode acontecer problemas, né? Então, por exemplo, eu fui para Itatiaia com um professor, um grupo com alunos da UERJ, né? Todo mundo adulto, burro velho, né? E aí a gente saiu antes das 9. A gente foi chegar de Itatiaia, né? Da cidade, de Resende, né? A gente foi chegar na UERJ mais de 6 horas da noite. 6 horas a gente estava saindo de lá, de novo. A gente teve um problema no pneu, né? E aí até chamar reboque, até não sei o quê, e reboque não tem aquele negócio grande para ônibus, e isso, aquilo, a gente foi parar na UERJ de Resende, e na véspera, que foi o último dia, todo mundo saiu, bebeu e etc., 2 alunas passaram mal, e aí toca a gente ir com as alunas para o hospital, para o posto de saúde e tal. Enfim, aconteceram essas coisinhas, a gente estava com fome já, porque, né, a gente saiu determinada hora para, assim, tipo, 4 horas de viagem no máximo, né? E a gente ficou o dia inteiro, né?
foi bem punk mesmo, né? Então, né, foi cheio de aventura, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem que ver também o dia que a gente vai voltar e a hora que a gente vai voltar. Quanto mais cedo a gente voltar, se houver algum problema, esse problema pode ser solucionado com uma certa facilidade, né? Não aconteceu isso, né? Mas tudo bem. Vestuário, eu vou falar só até o vestuário, a gente vai ver a parte das atividades, tá? Vestuário. Gente, isso tem... Quando vocês forem fazer alguma coisa nesse sentido, né? Se vocês forem na pracinha, próximo ali o colégio, tudo bem, vamos de normalzinho e tal. Mas se a gente for para um lugar, num parque, vamos direitinho, que é para dar tudo certo. Calçarem tênis de cano longo ou botas de couro. A grande maioria das picadas de cobras ocorre na região abaixo dos joelhos. Escolherem calçados com solado antiderrapante. Usarem meias grossas. Vestirem calça comprida. Eu vou sair, vou de bermuda. Não. Eu vou de blusa curta. Não. Tem que ir de calça e de casaquinho, tá? Manterem as bocas das calças para dentro das meias e do calçado. Isso evita que pequenos animais como formigas e carrapatos subam pela boca das calças. Vestirem camisas com mangas, de preferência compridas. Evitarem roupas muito coloridas, preferindo roupas com cores neutras ou camufladas. Isso os tornará menos visíveis aos animais. Protegerem as cabeças com boné, chapéu ou gorro. Usarem luvas de couro, principalmente se for colocar as mãos no chão ou em locais que possam servir de esconderijo para animais peçonhentos. A luva, né, gente, não precisa. Né? Se você não vai fazer uma escalada, e com criança, pelo amor de Deus, ninguém vai se aventurar a uma coisa dessas, né, gente? O pai já não está querendo deixar o aluno sair, né? Então, vamos lembrar disso sempre que vier alguma ideia doida na cabeça, né? Não vamos fazer esse tipo de coisa. Escolherem roupas folgadas de tecido resistente com vários bolsos que possam ser abotoados. Incluírem na mochila uma capa de chuva se o tempo estiver instável. Adereços, produtos e documentos, né? Bom, vamos ver isso aqui, depois a gente deixa os alimentos para a próxima aula. Tá. Retirar colares, piercings, brincos, grandes pulseiras. Esses adereços podem ser perdidos ou, o que é pior, ficar presos em galhos, ocasionando acidentes. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém precisa disso, né? Prender os cabelos para que não fiquem agarrados em galhos ou com insetos aderidos. Então, vem um enxame de abelha, vai no cabelo da guria ou do guri que está lá com o cabelo grandão e tal, tem que prender, gente. A melhor solução é essa. Escolha um filtro bloqueador solar adequado às suas necessidades e que o estão utilizando mesmo em dias nublados. Se estão usando óculos escuros necessários em espaços abertos e ensolarados como praias, dunas, restingas, porque a areia, né, das praias, das dunas e tal, bate no olho e queima, né, e incomoda também, né? Se utilizar um sabonete e desodorante sem perfume para não serem notados pelos animais, atraindo-os ou afastando-os, né? Se passar algum tipo de repelente de insetos, se deixar em local seguro, telefone celular, talão de cheque, coisas de documento, né? Se portam apenas o dinheiro e documentos estritamente necessários. Então, isso aqui é importante de ver. Deixa eu botar aqui que a gente veio até os alimentos. Aula 4. Tá? Bom, eu vou... Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Na semana que vem a gente acaba a aula 4, vai a 5 e 6, e depois está faltando um pouquinho para finalizar o assunto o conteúdo da AP1, tá? E aí a gente pode fazer uma revisão. Então, eu vou abrir aqui as atividades, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, deixa eu ver aqui, se vocês têm alguma dúvida com relação
a AD1, né? Senão a gente passa logo para a atividade prática. Ou se vocês têm alguma dúvida na AD1. A AD1 vocês podem... Deixa eu falar. Na AD1, vocês têm que pegar alguma... Lembrando de novo, né? A AD1, vocês podem fazer individual, dupla ou trio. Individual, cada um vai mandar o seu, tudo bem, né? Dupla ou trio, por favor, não é que vocês não possam fazer em dupla ou trio, gente. Vocês podem fazer sem problema nenhum. Podem fazer com o pessoal de outros polos, interpolos, fazer aquela interação bacana e tal, não tem problema nenhum, contanto que vocês digam qual polo dos amiguinhos, né, gente? Cada um do seu polo e tal, se destacando ali, se descrevendo qual polo, né? Vocês precisam, quem fizer em dupla ou trio, vai ter que enviar o arquivo do mesmo jeito. Então, 3 pessoas fizeram a AD1 juntas. As 3 pessoas vão ter que mandar, gente, porque senão vocês vão levar 0. Eu sei que é uma coisa que vocês sabem desde sempre, né? Desde o momento que vocês começam a fazer essa faculdade. Vocês vêm tendo esse tipo de atividade desde o primeiro período, né? Eu imagino. E vocês já sabem que vão levar 0, né, gente? Mas ainda tem gente que teima em não entregar, gente. Não dá, eu não consigo, é muito chato, muito triste dar 0 para vocês que fizeram o trabalho. Vem lá o nome, né, os 3 nomes, né? E aí, quando a gente vai colocar o feedback para vocês, aí a pessoa não entregou, sabe? É chato, né? Eu fico assim, triste, não é nem chateada, eu fico triste. Porque eu sei que vocês fizeram e às vezes esqueceram, é muita coisa, é muita disciplina, eu entendo vocês. Só que eu não sou ninguém dentro do CCERJ, né, gente? Eu sou uma simples tutora à distância, né? Então, eu não posso fazer nada por vocês. Eu fico muito, 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 muito triste. Por favor, não esqueçam de enviar o seu arquivo da AD1. Por favor. A atividade prática, vocês já não precisam ter esse cuidado. Vocês podem, é uma atividade nossa que a gente inventou, né? E é vontade de corrigir coisas, não tem problema, mas a gente não precisa que vocês enviem todos, né, da dupla e do trio, não é necessário esse envio. Se vocês quiserem, vocês podem enviar, não tem problema. Mas, de qualquer forma, vocês, na AD1, pelo amor de Deus, não se esqueçam de entregar cada um o seu arquivo. Por favor, gente, por favor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um corte, né, de folha de capim colorido, né, que é para evidenciar os tecidos, né, sobretudo o xilema e o floema, né? Então, você tem aqui, né, tem os rostos sorridentes, né? Feixes vasculares, os olhos grandes são o xilema, né? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Os olhos grandes são o xilema e a boquinha, o floema, tá? Então, o que vocês têm que fazer? A atividade deve conter uma imagem, pode ser até essa imagem proposta aqui, e uma atividade investigativa em cima dessa imagem, tá? Então, a intenção é que você pense numa atividade que vise associar a anatomia, a funcionalidade ou a ecologia próprias das plantas, e você pode escolher um ou outro elemento da anatomia de plantas que permita uma discussão interessante sobre essa relação. Vocês podem fazer com essa imagem, vocês podem pegar outra imagem anatômica, vocês podem pegar imagens de órgãos de planta. Eu perguntei para a Patrícia se podia ser com outros órgãos, porque a anatomia é difícil de você encontrar uma imagem assim. Então, outras coisas, né, com vegetais, que possam levar a uma outra interpretação, uma atividade interessante e tal, e pode.
tá? Então, os exemplos que eu dei, por exemplo, a folha do Anturo é um formato de coração, né? Então, o que os alunos poderiam falar sobre isso? Enfim, vocês vão inventar uma história aí qualquer. E, por exemplo, quando a gente olha para o céu, a gente vê as nuvens têm carinha de urso, de bebê, de cachorro, né? As nuvens não fazem nenhum tipo de imagem vegetal, né, gente? Isso a gente tem que reclamar lá com o pessoal do céu, mas elas não fazem esse tipo de provocação, vamos dizer assim, né? Então, vocês vão ter que tirar, então, ou de um corte anatômico, ou de uma parte do corpo da planta, que remeta a outra coisa qualquer e que seja interessante para uma atividade, né? Então, vocês façam... Para isso, acho que uma dupla ou trio seria legal, porque 2 cabeças, 3 pensam melhor do que uma, mas vocês fiquem à vontade mesmo para fazer. E vocês podem fazer entre polos, tá bom? É só identificar direitinho, né? Quem é do polo, qual polo, etc, etc. Tá? Que eu ainda não sou vidente, tá, gente? Não adivinho as coisas. Ao final, você poderá propor 2 questões que seriam respondidas por seu aluno. Então, vocês vão jogar aquele questionamento, né? Vocês vão fazer aquela pergunta, aquela problemática para os alunos, para que eles, então, desenvolvam. E aí, vocês vão fazer... as perguntas só precisam ser propostas. Não há necessidade de respondê-las. Então, você propõe lá a atividade, joga o questionamento, e aí, né? Depois vocês podem realizar esse questionamento e tal, quando vocês estiverem dando aula. Tudo bem, gente? Entenderam a AD1? Vocês tinham entendido e tal? A AD1 é para entregar semana que vem, né? Já no domingo que vem, se não me engano, né? Então, tá bom. Aí, semana que vem... Bem, pode falar. A minha já foi, ó, no dia seguinte da primeira aula que teve. Então, tá bom. Que bom, Marisa, que bom. A minha ainda estou em dúvida com essa questão do investigativo. Oi? Para mim, eu ainda fiquei em dúvida a respeito dessa atividade investigativa. Então, quer dizer, eu posso estar utilizando uma imagem e, através daquela imagem, gerar uma pergunta para gerar uma investigação. Ou é para fazer um trabalho porque eu cheguei a pensar que eu teria que fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre floema, xilema, e depois criar como a professora falou, uma pergunta para que os alunos pudessem, para gerar questionamento. O ensino investigativo começa assim, você jogando uma pergunta para os alunos. E aí eles vão começar a desenvolver aquele raciocínio e tal, não sei o quê. Você vai fazer a pergunta, você não precisa responder. Né? Então, vamos supor que você pegue alguma coisa de cacto, né? O cacto no semiárido e tal, você tem um corte no cacto, você sabe que o cacto é suculento, e aí você vai perguntar, por que o cacto é suculento? Por exemplo, né? Aí os alunos vão responder, né? Mas você já sabe... Né, o que você quer saber, né? Porque ele tem que se proteger da insolação, porque tem que ter muita água dentro dele, né? Enfim, por que ele tem espinhos? Mas você não vai perguntar por que ele tem espinhos, você está querendo saber do corpo dele, né? Você vai abrir, tem uma estrelinha ali cheio de água, cheio de suco dentro do cacto, e você vai perguntar, ou você pega uma suculenta qualquer, por que essa folha é gordinha? Né? Por que a espada de São Jorge é assim, né? Está sempre na vertical, né? Isso eu vou falar com vocês mais lá na frente, né? Mas tem que jogar um porquê para eles, porque é isso, né? E aí eles vão responder através do ensino investigativo, do ensino investigativo, né? Eles vão começar a desenvolver o raciocínio deles, né, a partir daí. Tudo bem, Vanessa? Sim, professora, eu até cheguei a ver uma imagem de uma flor cara de macaco. Ah, legal. Bonitinha, né? Eu estava tentando entender o trabalho. Né? E aí, por que ela que tem aquela cara de macaco? Pode ter várias razões, né? Mas aí é assim que você vai começar a questionar os alunos.
Por que essa flor tem necessário essa cara? discorrer sobre o assunto? É necessário Não, discorrer aqui, sobre o ó. assunto? Não, Começar a aqui. primeiro explicar para depois jogar a pergunta investigativa? Não, olha só. A sua intenção é que você pense numa atividade que visa associar a anatomia ou a morfologia, a funcionalidade ou a ecologia das próprias plantas. Então, nesse caso, você tem uma funcionalidade na planta, né? Essa cara de macaco não é à toa, né? Ela tem um propósito. Você também pode escolher outro elemento da anatomia das plantas, a gente já falou que pode ser da morfologia também. Sua atividade deve conter uma imagem, pode ser a que está proposta aqui, né? Você estava tentando fazer, a descrição do elemento da anatomia escolhido e uma contextualização sobre sua função. Você vai ter que descrever aquela flor e a contextualização da função. Você vai ter que explicar mais ou menos por que aquela carinha está ali, entendeu? Ao final, você irá propor 2 questões que seriam respondidas por seus alunos na atividade. As perguntas só precisam ser propostas. Não há necessidade de respondê-las. Você não precisa responder, mas você tem que explicar por que aquela... Você tem que contextualizar o elemento que você colocou ali. Entendeu? Professora, obrigada. Tá? Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Você falou da carinha de macaco e tal. Você tem uma flor de orquídea que imita o macho da vespa, né? Que imita a fêmea da vespa, perdão, né? E aí o macho vai, copula de verdade na flor, e aí ele sai todo besuntado de grão de pólen, de tudo que a orquídea tem para oferecer ali na polinização, né? E aí depois ele vai para outra flor com jeitão de fêmea de vespa, e ele vai fazer a mesma coisa, e aí então ele vai polinizar a próxima flor e assim por diante, né? Então você vai dizer, ó, essa flor de orquídea imita a fêmea de uma vespa e o macho vem, copula, etc. É isso que você vai fazer. E aí você vai perguntar para os alunos por que isso acontece. Você já sabe, você contextualizou, mas você vai perguntar por que isso acontece. Entendeu? Professora, obrigada. O caso do macaquinho, Júlia? De nada, Vanessa. No caso do macaquinho, aqui que ela está dizendo, ó, pode ser mimetismo ou confundir e afastar predadores. Dá uma olhada que deve ter uma explicação, uma explicação, e aí você vai conseguir. Tem, olha, formato de pombo da paz, entendeu? Aquela pombinha branca. Orquídea tem muita coisa, gente. Vocês podem olhar na orquídea que vocês vão achar, assim, coisas do arco da velha. Orquídea, vocês podem pesquisar bastante. Bota assim, orquídea diferente, vai aparecer um monte de coisa, tá? Tudo bem, AD1, gente? Posso passar para a atividade prática? A atividade prática é para entregar no dia 7 de setembro, que é feriado, né? Não sei por que eles fazem isso, mas enfim. 7 de setembro. É mais uma semana ou 2? Uma semana só, né? Eu acho, né? Enfim. E aí vocês têm mais um tempinho, só que quando a gente pisca, a gente já está em agosto, né, gente? Então, e a gente vai piscar de novo, já está chegando setembro. Então, né? Piscou mais uma vez, a gente já está no Natal. Deus me livre. Ai, não me fala nisso, não. Então, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais... Não é difícil. Será que já foi? Já. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais. Mas é um trabalho legal também. Está parecendo até aquele do Rios e Córregos, que dá um trabalho, mas vocês conseguem realizar e fica bacana, sabe? Vou botar Petrópolis aqui, tá, gente? Não, Rio do Grande do Sul, não, por favor. Perdão, gente. Rio de Janeiro. Já entrou? Já. Então, olha só, vamos ver o que a
Patrícia pediu. Você deverá consultar os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, de sua região, estado ou cidade. Eles estão disponíveis na plataforma, essa aqui, né, no link aqui. Ao analisar os indicadores, selecione pelo menos um que se apresente com grandes desafios a serem tratados, numa perspectiva de educação. Você deverá elaborar uma proposta de atividade voltada à aplicação com estudantes da educação básica, com a perspectiva do ensino investigativo. Para ser investigativa, a atividade deve contemplar as 4 etapas que estão lá na apostila, no complemento da primeira apostila, no material complementar em ensino investigativo. Então, você tem que colocar aquelas 4 etapas do ensino investigativo. Então, vamos supor que vocês pegam aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre água potável e saneamento, que é sempre uma coisa que dá pano para manga, né, gente? Não vai entrar, não? Então, aqui vem água potável e saneamento, muito alto, de 80 a 100. Tá? A água está no centro do desenvolvimento sustentável de suas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza. Então, muita coisa junta ali com relação à água e saneamento básico, né, gente? E se você tem um local em que não há saneamento básico, você tem uma pobreza muito grande, né? O acesso à água e ao saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, da segurança alimentar e energética, à saúde humana e ambiental. A escassez de água afeta pelo menos 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. É possível trilhar um novo caminho que nos leve à realização deste objetivo, por meio da cooperação internacional, proteção às nascentes, rios e bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento d'água. Indicadores: população atendida com esgotamento sanitário, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, perda de água tratada na distribuição, esse é um problema, índice de tratamento de esgoto, população total atendida com abastecimento da água. Então, vocês vão ver essa categoria aqui e vão fazer algum tipo de nível de desenvolvimento sustentável em Petrópolis, com relação à água potável e saneamento. É médio, tá? Então, Petrópolis não está num patamar muito bom, né? Não está está médio, né? Por mais que seja uma cidade, né, relativamente pequena e tal, mas tem turismo, essas coisas todas, isso atrapalha, ajuda para um lado e atrapalha o outro. Mas o saneamento básico, eles como é que eu vou dizer? Investem no turismo e, às vezes, outras coisas ficam, né, de lado, né? Então, normalmente, né, o que dá dinheiro, às vezes, não reverte para saneamento básico, nada disso. Então, assim, vocês vão ter que fazer um trabalho, uma proposta, né, para que os alunos possam aproveitar aquela categoria, né, de desenvolvimento sustentável e ver o que vocês vão propor, né? E em cima do ensino investigativo, em cima daquelas 4 etapas, né, de coisa. Vocês lembram das 4 etapas? Não, né? Deixa eu ver se eu abro aqui a primeira. Peraí. Como eu ainda não passei para vocês a gravação, eu vou abrir aqui rapidinho. Para lá. As 4 etapas: problematização do tema, conteúdo, apresentação da situação, problema. 2, observações, coletas de dados e elaboração de hipóteses. 3, pesquisar informações a fim de testar as hipóteses elaboradas. E 4, interpretação e discussão dos resultados e conclusão. Lembra que no início eu falei que, antigamente, né,
quando a gente respondia alguma coisa e respondia errado, o professor fazia cara feia, pô, errou, não sei o quê e tal, e às vezes até os colegas do lado, errou. Aqui não tem esse problema, você pode até elaborar uma hipótese de um pensamento que não é o adequado, que não é o certo para aquilo e tal, e tudo bem, né? Se a turma se equivocou, né, pensou de uma forma diferente, então você tem dois grupos, um grupo que está pensando da forma certa e o grupo que está pensando da forma errada, né? A partir do momento que eles vão começar a coletar os dados, observar e tal, eles vão começar a perceber isso. Estão pensando... Tipo, vamos supor que tivessem feito alguma coisa durante a Covid com relação às vacinas, né? O grupo que não queria vacina, não sei o que e tal, começando a ver, de fato, que estavam errados e tal, não sei o quê. Então, seria um momento importante para se fazer um ensino investigativo, com os pais, né, talvez, né? Não com as crianças, né? Vamos colocar esse parêntese aqui, tá? Então, quando eles começam a coletar os dados e a receber informações via internet, via livros, né? O livro didático mesmo que vocês colocarem na mão dos alunos, eles vão começar a ver que aquilo que eles estavam pensando não estava certo, porque aqui eles começam a problematizar o tema com as ideias que eles têm, com aquilo que eles sabem sobre aquele assunto que você jogou, né? Então, vamos supor que a água e saneamento básico, eles têm uma determinada ideia e que daqui a pouco vão ver que está completamente errada, né? Então, eles vão começar a mudar aquela hipótese, né? Eles sugeriram uma hipótese primeiro, aí vão ver que estão errados, vão mudar, né, a linha de pensamento e tal. Vão pesquisar as informações, vão testar as hipóteses, e aí vão ver que aquela hipótese pode ser a correta, e interpretar e discutir e finalizar com a conclusão. É isso que vocês têm que fazer, gente. Tá? São essas 4 etapas, tá? Eu dei uma fugidinha lá no ensino investigativo para vocês verem, para eu comentar de novo sobre isso, porque você não vou conseguir fazer isso antes de vocês entregarem esse trabalho, então, né, para vocês verem o que é. E como eu não consegui colocar a gravação, talvez não consiga colocar de novo dessa vez, vamos ver se esse pessoal me ajuda dessa vez, vamos ver. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tá bom. Vocês podem me perguntar, a gente está finalizando a aula de hoje, vocês podem me perguntar aqui na tutoria, né? Lógico, né? E na sala de tutoria, no privado. Depois eu vou até botar meu e-mail aí, porque não sei se vocês conseguem ver meu e-mail com facilidade. Na semana que vem eu coloco... Vou colocar naquele privadinho, né? Naquela mensagem privada, eu vou colocar o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem conversar de uma outra forma, para vocês conseguirem conversar. Vou parar a gravação, pelo menos. Espera aí.